volta com as nossas aulas e hoje eu gostaria de começar a trabalhar alguns temas, alguns tópicos de literatura. E a gente vai começar por um movimento revolucionário, por um movimento sem precedentes. Na verdade, um grande divisor de águas no que a gente considera arte aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas, como estamos falando da literatura brasileira, no nosso país esse movimento realmente foi muito significativo. Trouxe para nós muitas conquistas, principalmente liberdade de expressão, liberdade de criação. Eu estou falando do modernismo. E vocês vão observar alguns nomes aparecendo aí na tela, três grandes nomes que representam o que a gente chama de modernismo primeira fase ou primeira geração, também conhecida como geração de 22. Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. São poetas, alguns representantes dessa primeira geração. Esses três se destacaram de maneira bastante assim fundamental, eu diria, para a gente entender o que foi o modernismo. Em 1922, esses três nomes, de forma direta ou indireta, no caso do Oswald de Andrade, um grande agitador, o grande líder desse grupo, Mário de Andrade, o grande teórico, o grande pensador, e Manuel Bandeira, o grande poeta dessa primeira geração. Em 1922, ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo uma exposição chamada Semana de Arte Moderna. Na verdade, uma semana de 3 dias, mas 3 dias que causaram um alvoroço, muita discussão, brigas, conflitos, mas chamou a atenção para uma nova arte, para uma arte revolucionária, para uma arte diferente, o modernismo. Esses três nomes citados, entre vários outros poetas, escritores, músicos, artistas plásticos, vamos sempre lembrar o nome de Tarsila do Amaral, nossa grande representante nas artes plásticas. Esse grupo modernista causou um alvoroço. Por quê? Um dos principais elementos do que a gente chama modernismo, moderno, é uma grande ruptura com um paradigma tradicional, o conceito de arte tradicional. Então nós temos artistas que estão mostrando, apontando outros conceitos de arte. E uma das coisas bastante relevantes para entender todo esse caldeirão que é o modernismo é justamente essa liberdade. Porque muitos poetas, muitos músicos, o artista em geral, ele tinha muito mais liberdade para trabalhar. Vamos dar uma olhada e vamos conhecer um pouco melhor o que foi o modernismo primeira geração, também chamada geração de 22. Vamos lá! Bom, então, a gente entender um pouco mais detalhadamente o modernismo, a gente começa exatamente explicando o que foi essa semana, né? A Semana de Arte Moderna de 22, realizada entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, contou com a participação de escritores, artistas plásticos, arquitetos e músicos. Seu objetivo era renovar o ambiente artístico e cultural da cidade com a perfeita demonstração do que há em nosso meio em escultura, arquitetura, música e literatura sob o ponto de vista rigorosamente atual, como informava o Correio Paulistano a 29 de janeiro de 1922, uma arte genuinamente brasileira e atual. Então, como a gente consegue observar, a preocupação da arte moderna em representar de fato o Brasil. Esse era o ano em que o país comemorava o primeiro centenário da independência, e os jovens modernistas pretendiam redescobrir o Brasil, libertando das amarras que o prendiam aos padrões estrangeiros. Seria então um movimento pela independência artística do Brasil. Eis porque o modernismo é considerado o grande movimento, o divisor de águas no que a gente pensa, imagina, fala sobre cultura no Brasil, sobre o conceito de cultura no Brasil, abrangendo todas as artes. E
para falar um pouquinho, exemplificando esse espírito, né, libertário, nacionalista, crítico. Eu vou usar alguns poemas, selecionei aqui alguns textos para a gente poder observar na própria literatura esse ar moderno, essa busca por uma arte brasileira. E esse poema do Oswald de Andrade, Pronominais, um dos poemas mais conhecidos do Oswald, faz uma grande observação crítica a respeito da linguagem, da linguagem coloquial. É uma característica importante no modernismo, o uso da linguagem coloquial. E o poema diz assim: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. A gente consegue observar em língua portuguesa alguns pronomes, os pronomes oblíquos, no caso do poema, o último verso, no primeiro verso, nós temos aquilo que a gramática determina, primeiro verso, o pronome oblíquo após o verbo, ele não inicia uma oração, e o último verso, exatamente como falamos: me dá um cigarro. Então, nesse pequeno poema, o Oswald já faz essa reflexão com a preocupação dessa linguagem genuinamente brasileira, dessa linguagem mais dinâmica, mais fluida, dessa linguagem que muitas vezes contraria a norma gramatical. Então, no poema do Oswald, a gente consegue observar uma das características bastante peculiares do modernismo, o uso dessa linguagem coloquial. Em outro poema, também do Oswald, uma observação, uma crítica ao processo de colonização, pensando na forma como fomos colonizados e se essa história fosse diferente, se fôssemos colonizados de uma outra maneira, puxa, como a cultura seria talvez mais rica, talvez mais provocante. É a provocação do próprio Oswald. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Vocês estão percebendo, são dois poemas bem curtos, poemas pequenos, mas com um alto teor crítico. Vocês percebem também, tanto no primeiro quanto no segundo, não há uma preocupação com a métrica, não há uma preocupação com a rima, o verso livre, o verso branco também são características do modernismo, a não obrigatoriedade, né, de seguir uma forma. E nesse poema, mais uma vez, chama a nossa atenção o próprio título, erro de português, que a gente pode pensar no erro gramatical, mas, na verdade, uma grande crítica à colonização. E um verso bastante significativo no meio do poema, quando diz: fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Sabemos que o processo de colonização foi um processo de imposição, de uma cultura, de uma língua, de costumes, e o Oswald propõe esta reflexão, essa provocação. O que teria acontecido se não houvesse a imposição, se a forma como se deu a nossa colonização tivesse trilhado um caminho diferente? Talvez muito mais rico, talvez muito mais interessante sob esse ponto de vista dessa mesma provocação do Oswald de Andrade. Então, mais um exemplo da poesia moderna. E agora a gente vai para quase finalizar essa nossa aula sobre a primeira geração, falar do grande poeta Manuel Bandeira, que iniciou sua trajetória como um poeta parnasiano, ou seja, ligado à forma, ligado à métrica, ligado à rigidez, e, no entanto, acabou se transformando no grande representante do verso livre e da poesia com a linguagem coloquial, uma linguagem bastante dinâmica. O poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre,
e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Ora, muitos poderão até perguntar, mas isso é um poema? A ideia aqui é justamente subverter, romper com os paradigmas tradicionais, paradigma da forma, a referência da estrutura, a métrica do verso. Nós temos aqui um grande exemplo dessa poesia, que não se preocupa com essa métrica. Vocês podem observar os primeiros versos, são bem grandes, e uma sequência de verbos no quarto, quinto e sexto versos desse mesmo poema. Bebeu, cantou, dançou, evidenciando aí visivelmente a desproporção desses versos. E uma linguagem extremamente informal. O que nós temos nesse poema é um olhar sobre o cotidiano, a preocupação com o cotidiano. Um homem comum, um anônimo que vive como a maioria das pessoas e acaba se embebedando, ele se atira na Lagoa Rio de Freitas e, por consequência, acaba morrendo afogado. É uma notícia. Isso poderia muito bem sair em um jornal, estar num jornal e estar num poema. Então Manuel Bandeira tem essa preocupação em nos trazer o cotidiano, em falar do cotidiano. Então, pessoal, para a gente resumir o que foi dito nessa nossa aula, a gente pode lembrar, pensar que a liberdade é um ponto aí fundamental para a gente entender a arte moderna, principalmente a primeira geração. Então, a liberdade é a característica principal do movimento modernista. Na literatura brasileira, as principais características do modernismo são a fragmentação, a síntese, a busca pela linguagem brasileira, por isso essa preocupação da linguagem coloquial, da linguagem mais informal, observamos isso nos poemas expostos nesta aula, o nacionalismo, ironia, humor, paródia, relato do cotidiano, revisão crítica do passado histórico e cultural, o poema do Oswald faz menção a isto, subjetivismo, versos livres. A primeira geração, a geração de 22, a gente pode resumir da seguinte forma. A Semana de Arte Moderna de 22 é considerado o marco inicial do movimento no Brasil. Por isso, a primeira geração é chamada Geração de 22. Dentre as muitas características, as mais importantes são rompimento com as estruturas do passado, anarquismo, sentido destruidor, uma oposição muito grande aos paradigmas anteriores, a arte tradicional. Vamos pensar bastante sobre o parnasianismo, por exemplo, e uma linguagem bastante coloquial. Esta foi a primeira geração do modernismo, geração de 1922. Olá, vou terminando a nossa aula sobre modernismo, deixando aqui uma dica de leitura do nosso autor Mário de Andrade e sua obra-prima Macunaíma, um livro bastante singular e que exemplifica, assim como os textos mostrados nesta aula, a força, a inventividade, a criatividade do modernismo no Brasil. Até a próxima aula!